Então, hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Estamos na sala de aula da disciplina Tópicos Especiais em Artes Visuais 2, da licenciatura e do bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. Eu inicio, primeiro, agradecendo a presença de vocês, né? E inicio citando o título da música Amigo é Casa. E aqui na UFPB, em João Pessoa, no estado da Paraíba, você, Marília Dias, está em casa. Você é nossa amiga. É um grande prazer recebê-la, muito prazer também em termos todos e todas vocês neste encontro virtual com Marília. Quero destacar que quem está na sala é também a ceramista Maria Cheng. Marília Dias nasceu em Curitiba, onde vive, trabalha, onde mantém seu ateliê, é artista visual, ceramista, escultora, professora, pesquisadora e escritora, com vários livros infantis publicados. É graduada em Educação Artística, com licenciatura plena em Artes Plásticas, pela Faculdade de Educação do Paraná. É licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Tuiuti, e tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, onde lecionou durante muitos anos. Também lecionou aqui na UFPB, inclusive foi minha orientadora na especialização em artes visuais, realizou várias exposições no Brasil e no exterior. Marília fará, além da apresentação de um pequeno recorte de sua obra, a apresentação acerca da intervenção com flores, projeto Cerâmica Contemporânea, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, em 2013. E destacando esse tema das flores, suas exposições, além de terem obras em cerâmica, que são flores, expõem nos próprios títulos esse tema, a exemplo de florífagas, a flor da pele e acúlios e rosas. Ela é uma pessoa generosíssima, agregadora e competente em tudo que faz. Passo a palavra para você, Marília, e novamente agradeço por ter aceito o meu convite para estar conosco hoje. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um grande prazer ter aceito o convite da Rosilda para falar um pouquinho sobre essa proposta de cerâmica que realizamos em Curitiba. E eu gostaria também de agradecer à Rosilda a imagem da casa, um ícone que me é muito importante. Inclusive, já realizei alguns trabalhos acerca dessa temática. Pessoal, eu fiquei muito preocupada quando a Rosilda me disse: Marília, você tem imagens de flores no seu trabalho? Daí eu pensei, nossa, mas eu trabalho com gênero, flores? E eu depois fiquei, me perdoe a palavra, apatetada ao perceber que, na verdade, o tempo todo eu estou tratando de flores em meu trabalho. Então, nós vamos ver algumas dessas resoluções que fiz aí nos últimos anos, não são as melhores, porque eu estou, na pandemia, numa outra cidade, que não é Curitiba, é Ponta Grossa, a 110 quilômetros de Curitiba, e grande parte dessas imagens estão arquivadas num outro computador, tá? E eu
necessito me organizar com as questões da virtualidade. Vou pedir, então, a Rosilda que passe os slides para que a gente veja os trabalhos. No ano de 2002, eu realizei aí em João Pessoa a exposição Rosas e Acúlios. Essa exposição ocorreu no Centro Cultural de São Francisco. E, na época, eu fiz 4.000 flores na mão, na verdade, com a assessoria de minha mãe, que passava um tempo comigo, e com a assessoria também, com a ajuda de minha auxiliar, a Deise Borges. Essas flores eram azuis, as flores que vocês estão vendo agora não são as mesmas. E eu fiz uma instalação colocando cinza em uma das salas e acomodando essas 4.000 rosas azuis. As rosas são idênticas às que estão aqui, só para vocês terem uma ideia da questão formal. Podemos ir? Essa técnica foi pinte-pote. Aqui nós temos um trabalho que fez parte da exposição A Flor e a Pele, que eu apresentei também em João Pessoa, no NAC, no ano de 2001. E esse trabalho é constituído de 7 peças, que tem uma estrutura em metal, em diagonal, que deixam as peças com a ideia de suspensão. E, na verdade, elas são só terracota, não tem vidrado na sua superfície, e hoje elas estão na casa de uma artista num jardim. Podemos ir? Esse trabalho se chama Osana, fez parte da exposição FAO, que eu apresentei em Paranaguá, na Casa Monsenhor Celso, no ano de 2014, e em âmbito técnico ela é interessante porque eu tinha, na época, muitos trapos, muitos panos, e eu construí essas flores usando esses trapos embebidos em barbotina. E na parte central eu coloquei pregos já enferrujados e ainda umas pequenas esferas na ponta. Dias antes de montar a exposição, eu tinha concebido esse trabalho de uma outra forma. Eu vi nas mediações de minha residência uma era totalmente tombada em um muro. Então, eu retirei esta era que já não tinha mais vida, levei para um museu e ela passou a ser o pano de fundo desse trabalho. Podemos ir? Próximo. Dessa mesma exposição, FAO, que aconteceu em Paranaguá, eu apresentei um trabalho com 7 corpos. Eu usei como técnica a retirada da forma do meu próprio corpo, fiz uma forma das minhas costas, no inverno super, hiper rigoroso, tive que ficar nua para fazê-lo, e usei mais de 100 quilos de gesso para fazer a forma. E depois eu imprimi, então, com placas gigantes as minhas costas e fiz a acoplagem de determinados elementos para construir uma narrativa. Como a Rosilda bem colocou, eu estou escrevendo, né, nesses últimos anos, muitas vezes para crianças, e eu gosto muito das narrativas. Então, esse trabalho começa com um ovo, que diz respeito a uma das nossas células constitutivas, né, e acaba com o esquife, quando morremos. E antes do esquife, há uma das peças que tem flores, que aí a minha ideia foi trazer a presença dos amigos e das pessoas que conviveram conosco, que nos levam flores na nossa despedida, no nosso último ato. Podemos ir? Aqui nós temos
a exposição Íntimo, que eu apresentei no Museu Alfredo Anderson em 2013, e o que eu quero destacar está ali embaixo, que é esse buquê de flores. Esse buquê de flores faz parte de uma box form. Essa box é feita em madeira e ela foi concebida a partir de uma imagem que vi sobre caixas da cultura polonesa construídas nos casamentos pelos padrinhos. Então, há 2 séculos atrás, os poloneses se reuniam e pediam aos noivos, no ato do matrimônio, que liberassem, no caso, a noiva, o buquê de flores e o noivo, a flor da lapela, e para encapsularem esses 2 elementos em uma caixa, posteriormente lacrada com cera, e junto a esses 2 objetos, bilhetes que o noivo oferecia à noiva e vice-versa. O que era colocado nesses bilhetes? As intenções para com o casamento. Eu estou casando com você por conta disso, daquilo, daquele outro. Esses bilhetes eram colocados na caixa, junto com repito, com o buquê, com a flor da lapela, e a caixa era selada, como já coloquei, e só era possível abrir a caixa no caso do falecimento de um dos 2 cônjuges. Então, a partir dessa história, que muito me impressionou, eu trabalhei o buquê em porcelana, em pinte-pote, ou seja, tudo na mão. São pequenas flores, pequenas pessoas e também alguns corações. E a base é feita em cobre, porque eu acho que tudo que a gente quer de um matrimônio é que o nosso cônjuge não nos cobre nada. Então, eu trouxe o elemento de metal, né, o cobre, como parte desta referência. E também tem uma questão sexual, que, por exemplo, entre os animais, né, se diz, o boi cobriu a vaca, né, o boi cobre a vaca. Então, eu também lidei um pouquinho com essas questões aí. Podemos ir à frente. Aí está a box sozinha. Ao fundo, eu coloquei tule para fazer menção ao matrimônio. Podemos ir. Aqui nós temos uma imagem da exposição O Céu pelo Avesso. Foi uma exposição que realizei com Consuelo Chilista, professora da Universidade Federal do Paraná e também artista visual. E não é cerâmica. Na verdade, o que vocês veem à frente é parte do chão recoberto com voal e camélias. Camélias são flores de inverno, elas florescem aqui, assim, prodigamente no sul, e durante o inverno de 2015, eu colhi essas camélias, desidratei-as, para que pudéssemos fazer uso nessa exposição. Esse trabalho se intitula Corpos de Fronteira, e como eu falei a vocês, é de 2015. E eu e a Consuelo nos apresentamos com o mesmo vestido de noiva, com um buquê de flores à frente. Estávamos com os cabelos brancos, porque nessa exposição discutimos a questão temporal e também a idade para com a questão da idade em relação ao corpo da mulher. Tá? É isso, nós vamos fazer uma pequena parada nos slides para que eu comente um pouquinho com vocês, contextualize a questão específica da manhã de hoje, que é a intervenção com as flores. Se vocês tiverem qualquer questão, vão anotando aí para fazê-la
posteriormente. Bom, até o ano de 1979, nós tínhamos no Paraná a extinta Secretaria de Assuntos Culturais. Gente, eu estou num lugar muito alto e aqui está ventando muito. Talvez, Rosilda, você possa me dizer se temos esse ruído aí com vocês. Não, fiquem tranquila. Então tá. Então, acho que começamos a passar por um vendaval e os vidros tilintam aqui onde estou e também o vento está assoviando. Eu estou ouvindo dessa maneira. Que bom que não está perturbando aí. Bom, então, repetindo, até 1979, a secretaria se chamava Secretaria de Assuntos Culturais e, neste ano, ela passa a se chamar Secretaria de Estado da Cultura. O Museu Alfredo Andersen, que até este ano era chamado Casa Alfredo Andersen, casa destinada a homenagear um dos grandes pintores noruegueses que, vindo ao Brasil, como que eu vou dizer, resolveu se manter primeiro em Paranaguá e depois em Curitiba. Este homem, esse grande homem, é considerado o pai da pintura paranaense. Então, essa casa passa a ser Museu Alfredo Andersen. Por que eu estou colocando isso? Porque no mesmo ano que ela passa a ser o Museu Alfredo Andersen, ela também busca a ampliação dos seus serviços à comunidade, oferecendo o primeiro encontro de cerâmica. Mas por que isso, se Alfredo Andersen era pintor? Havia um anexo, um ateliê muito potente, tanto em desenho como em pintura e, prioritariamente, em cerâmica. A professora, na época, Lirde Jorge, achava que a demanda era muito grande. Clarete Maganotto, que era a diretora do museu, encampou essa ideia e assim começaram os encontros que depois passaram a ser simpósios e até congressos. Na verdade, até hoje tivemos 21 eventos desta ordem. E o salão passou por vários... desculpem, este evento não ficou só na parte teórica, começaram a acontecer também salões. O primeiro salão paranaense de cerâmica aconteceu em 1983, e Norma Grimberg foi uma das pessoas que receberam prêmio. Norma também recebe prêmio no terceiro salão paranaense de cerâmica. A professora Rosilda Sá recebe um prêmio também em 1997. Ela não pode ir a Curitiba e eu a represento nesse certame. Então, o evento foi crescendo, teve várias ramificações. No ano de 2006, ele passa a ser Salão Nacional de Cerâmica e abre para duas novas categorias, design e arte popular. O objetivo aí é trazer representações do Nordeste, de Minas Gerais, de outras regiões que não se faziam presentes até então. Eu, particularmente, não sou a favor dessa ideia, porque eu acho que se a arte é boa, não precisa categorizar, né? Arte de negros, arte de gays, eu acho que tem que dar oportunidade para que todos estejam presentes sempre. Não precisamos dessa alcunha, mas é um pensamento particular, né? Em 2012, o que acontece? Estou finalizando aí, tá? Existe uma
uma nova perspectiva. As verbas estão cada vez mais diminutas e a Secretaria de Cultura entende que é preciso investir na interiorização da arte e da cultura. Então, pensam, naquele momento, em extinguir tanto os salões como os simpósios. Eu, particularmente, fiquei muito assustada com isso, porque sempre entendi a importância tanto dos salões como dos encontros, dos simpósios e do Congresso de Cerâmica. E descobri que no Museu Alfredo Anderson havia um mailing de 6.000 ceramistas no país. E eu pensei, nossa, nós somos muitos, porque deve ter muita gente que não faz parte desse mailing. Então, me veio a ideia, junto com outras pessoas, junto com outros ceramistas, de fazer contato, avisando aos artistas da terra que a Secretaria estava com essa intenção de extinguir estes eventos tão importantes para todos. O que ocorreu? Eu pedi que essas pessoas fizessem contato com a Secretaria de Cultura, falando sobre a importância desses eventos e também reforçando a importância da continuidade. O secretário de Cultura ficou atônito com a quantidade de e-mails recebidos. E, num belo dia, o diretor do Museu Alfredo Anderson me telefonou solicitando que eu participasse de uma reunião na secretaria. Na oportunidade, fez menção à importância de um evento de grande porte em relação à pintura, visto que Alfredo Anderson, como já falei, o pai da pintura paranaense. Porém, eu também convidei outros ceramistas a estarem presentes nessa reunião, então, porém, a nossa argumentação foi extremamente sólida e forte, e saímos daquela reunião com um acordo verbal firmado, ou seja, um evento para o final deste ano de 2012. E colocou-se na mesa a possibilidade de ou um simpósio ou um salão. Eu fiz pé firme para que, nessa oportunidade, estruturássemos um simpósio. Por quê? Porque o simpósio era a oportunidade de reunirmos pessoas, entendimentos e lutarmos para termos ainda o salão. Então, fiquei na retaguarda da organização deste evento, que foi estruturado pela Amélia Siegel, socióloga, e que está cada dia mais envolvida com arte e cultura. E, então, em dezembro deste ano, nós, a partir da reação dos ceramistas, nós tivemos o 18º Simpósio Paranaense de Cerâmica, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, chamado MON, que daqui a pouco a gente vai ver. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa estrutura, sobre a importância desse espaço. Nessa oportunidade, no 18º Simpósio, nós tivemos a presença de 4 artistas internacionais. A Norma Grimberg, todos sabem, é da Bolívia, o Gustavo Pérez, do México, a Virginia Frois, de Portugal, e a Ana Ocombe, dos Estados Unidos. Também tivemos uma mesa com a Tânia Bloomfield e a Rosilda Sá. Devo destacar, gente, que desde o início dos eventos, o museu pôde sempre contar com a participação, a ajuda incondicional da professora Norma Grimberg, que por muitos anos atuou na USP como professora de cerâmica. E a Norma, então, nesse simpósio se fez presente, e nós tivemos
450 inscritos e a avaliação do evento foi muito positiva. Ao final do evento, fizemos uma propositura de continuidade e de provocações para que a cerâmica fosse valorizada em nosso contexto, no contexto nacional. O que acontece nessa avaliação posterior ao evento, nós temos assegurado o 4º Salão Nacional de Cerâmica, que acontece em 2013. Dessa vez, eu me faço mais presente, né, fisicamente mais presente, porque no evento anterior eu fiquei na retaguarda, e com o projeto de lei de incentivo à cultura, eu e a Rebeca Pinheiro, que foi a organizadora do evento, formatamos este salão. Nós temos reuniões semanais e organizamos salas especiais, júri, agendamentos, divulgação, toda a parte de design também fomos acompanhamos a montagem, definimos assessoria técnica. Então, eu estou trazendo isso porque muitas vezes, quando vamos a uma exposição ou a um espetáculo, nós não temos ideia do que está por detrás de tudo isso, né? E, então, pensamos também, além desse salão, que teve uma sala especial para a Norma Grimberg e para a Alice de Jorge, que foi, como já lhes falei, a primeira professora de cerâmica do Museu Alfredo Andersen, né? Então, nós fizemos as 2 salas. E, além da configuração deste evento, nós imaginamos um projeto que se chamou Ações Paralelas. O grande objetivo era divulgar o salão e dar visibilidade à cerâmica. Então, eu vou lhes mostrar agora algumas coisas sobre a intervenção com flores. Tá? Então, os slides que se apresentam a seguir fazem parte da intervenção com flores do projeto Cerâmica Contemporânea, que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer. Podemos ir? Então, antes de mostrar os próximos slides, eu vou lhes falar um pouquinho sobre como tudo começou. Então, uma das ideias era fazer uma grande intervenção na cidade para chamar, inclusive, novos públicos. A pessoa que vocês veem é a Sada Morradi Brandini, e quando eu coloquei a ela essa ideia, ela disse, essa reunião pode ser em meu ateliê. Ela abriu o ateliê e chamamos alguns artistas que estavam ligados a universidades, a ateliês grandes que ofereciam aulas, pessoas ligadas à comunicação, para juntos termos a definição do que faríamos. Então, decidimos, nesse dia, fazer uma intervenção com flores. E daí pensamos, aonde, né? Temos que pensar no espaço que tenha segurança, num espaço que tenha visibilidade. Lígia Borba estava presente nesse dia e nos disse, vamos tentar o MON? Eu recuei e pensei, talvez seja muita areia para o nosso caminhãozinho. Mas qual não foi a nossa surpresa quando a Lígia, Márcio Medeiros e eu estivemos com Teca Sandrini, diretora do MON, e ela nos recebeu com as portas abertas. Fiz, então, um projeto de ocupação do espaço, encaminhei para a Teca e tudo foi se desenvolvendo a partir disso.
Nesse momento, nós também instituímos um grupo gestor, a princípio com as pessoas que estiveram presentes na reunião. Podemos ir à frente. Então, fomos chamando artistas ceramistas e em reuniões que ocorriam mensalmente no MON, fomos colocando as diretrizes e fomos pedindo que as pessoas formatassem flores. Demos referências imagéticas e fomos comentando com eles tudo aquilo que teríamos de trabalho à frente. Então, aqui vocês veem duas flores acontecendo, uma com uma flor segurando outra, que é a Camila Bonot, que foi minha aluna e depois minha auxiliar em meu ateliê. E esse trabalho teve várias fases, porque nós éramos 81 artistas ao final do processo, e cada um com técnicas distintas, com propostas diferentes, tamanhos de trabalho distinto, e tínhamos em comum somente o fato de que todas as flores deveriam ser fixadas em hastes metálicas, essas hastes que são usadas para construção civil, e que deveriam ser vidradas e acopladas com colas resistentes. Inclusive, passamos também colas que eram adequadas ao trabalho. Podemos ir. Então, para vocês terem uma ideia, ao final de todo o processo, nós fizemos 243 fornadas. Eu não sei o quanto os ouvintes sabem de cerâmica, né? Mas uma fornada dá muito trabalho e é preciso muito mais cuidado no processo de vidrado do que propriamente no processo de primeira queima, né? Que chamamos de biscoito. Podemos ir. Bom, aqui é o trabalho da Renata Otsuka. Eu devo destacar aqui a questão técnica, que ela trabalhou com acordelado, né? E só aqui a primeira queima, o biscoito ainda não está vidrada, vocês vão ver daqui a pouquinho a peça vidrada. Mas o que eu quero destacar na presença aqui do trabalho da Renata é que, ao final, a Renata disse: eu não estava mais trabalhando com cerâmica por causa da perda da Alicia Mamura, uma ceramista que tinha um ateliê muito potente, que ministrava aulas, e isso chocou a comunidade toda, porque foi uma morte precoce, e sem até hoje sabermos a causa disso, fala-se até talvez em algum problema com os materiais utilizados. Mas, de qualquer forma, ela me disse: eu vou voltar a fazer cerâmica depois desse trabalho. Então, isso trouxe um incentivo à produção, né? Podemos ir. Aqui já o trabalho final da Renata, vitrificado, extremamente frágil, né? Podemos ir. Aqui a Denise Coelho e a Letícia. Então, possibilidades infinitas em âmbito formal e técnico. Gostaria de destacar no trabalho da Denise que ela acopla entre um segmento do trabalho e o outro pedaços de resistência do forno cerâmico, permitindo, então, que essa parte, entre aspas, metálica, não oxide. Podemos ir. Aqui o trabalho da Maria Helena Saparoli, da Sônia Deneca. Destaco
que muitos dos artistas participantes eram iniciantes e muitos já consagrados. E isso traz ao projeto a democratização, né, desse acesso, porque é importante salientar também que muitas pessoas abriram seus ateliês para orientar, para dar suporte técnico, para compartilhar o trabalho. E, no caso, a Sônia Beneca, que faz parte do ateliê do Centro de Criatividade de Curitiba, o ateliê de escultura, orientado pelo Elvo Benito Damo, junto com ele, fez infinitas queimas e infinitas orientações para que o trabalho se realizasse. A Maria Helena Saparoli também. Podemos ir. Mais 2 trabalhos aqui da Natália, que fez parte do Centro de Criatividade. E também, meu Deus, da Cíntia, né? E vejam que no trabalho da Cíntia, o vidrado não cobre totalmente a superfície e deixa ver o corpo cerâmico. Nada disso interferiu quando fizemos a organização dessas flores, porque optamos pela colocação diversificada, ao invés de fazer setores da Letícia, setor da Natália, nós misturamos todas as flores. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente trouxe a identidade dos trabalhos. Podemos ir? Então, a Elisa e a Mamura e a Helene Prolich, que não tinha desenvolvido até então nenhum trabalho cerâmico. Eu coloquei anteriormente, né, que haviam artistas iniciantes e artistas já renomados, mas haviam também artistas não ceramistas. E a Eliane apresenta uma proposta bastante contemporânea, porque ela faz a sua flor com azulejo, e ela apresenta 3 tipos de flores. Podemos ir? A Lígia Borba e a Miléu, né? Então, a Miléu apresentou uma flor maior. Nós tínhamos que pensar na questão de peso. Não só o peso das flores, mas o peso desta instalação sobre o gramado. Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que nós fizemos nos Jardins do Mon, este trabalho, e nós tivemos que levantar o peso aproximado de todas as flores. Usamos o trabalho de um engenheiro aí, para que não comprometesse a estrutura do museu, porque na parte de baixo há um vão livre. Então, tínhamos que pensar nisso. Outra coisa que eu lembrei agora é a questão da dengue. Na época, nós estávamos com surto de dengue. E a Secretaria de Saúde pediu uma justificativa, visto que algumas flores mantinham a água por um determinado tempo. Então, o grupo constituído de ceramistas, ele era bastante diverso, bastante plural, como eu já destaquei, mas a grande maioria tinha outras atividades. Então, nós tínhamos arquitetos, nós tínhamos jornalistas, advogados, gente que trabalhava na Secretaria de Saúde, e usamos, então, essas habilidades para darem suporte ao projeto. Então, no caso, a IUME, que fazia parte da Secretaria de Saúde do Estado, nos auxiliou a justificar que não seria um criadouro de dengue, que a instalação não seria um criadouro de dengue, visto que havia escoamento para
essa água e que a cerâmica, incorporando também a temperatura, e estávamos no verão, ela obviamente secaria essa água muito rapidamente e os mosquitos não teriam como proliferar. Então, essa carta foi encaminhada ao MON, à Secretaria de Cultura, né, para que tivéssemos a liberação do espaço. Podemos ir? De novo, o trabalho da Camila Bonot, que lida com a Barbie, ela tem como temática a Barbie, e a Barbie se apresenta em sua flor, no corpo e na representação da cabeça. E ela trabalhou com forminhas, e aqui nós temos o trabalho da Dulce Fernandes, que lembra também o da Eliane Prioli, porém a Dulce modela as suas placas. Podemos ir? A aluna Lu apresenta uma estrutura também muito frágil, o que para a distribuição das flores foi extremamente complexo, bem como para o transporte. Devo destacar em relação ao transporte que nós fizemos um agendamento, cada artista tinha um horário para trazer as suas flores. Esse artista era recepcionado em um QG, nós tínhamos água, tínhamos já as declarações de participação e tínhamos pessoas para auxiliarem a retirada do material do carro, bem como a liberação da proteção de cada flor. Então, isso precisava de um cuidado extremado, assim. Também não comentei ainda que nós contratamos 2 pedreiros da construção civil, visto que o chão do jardim tinha uma pequena área com grama e terra, e abaixo era pedra brita. Então, nenhum de nós conseguia manualmente fazer a colocação das flores. Precisávamos de força física e também de cuidado. Podemos ir? Aqui o trabalho da Gláucia e da Dani Costa. Devo destacar que a Dani Costa, sendo arquiteta, fez o desenho da planta baixa, de como faríamos a ocupação do espaço. Podemos ir? Aqui o meu trabalho, e o orifício que fiz abaixo foi para a colocação do metal, mas vocês não conseguem visualizar, mas ainda há outros pequenos orifícios para que a água não permanecesse dentro desta parte tubular. Podemos ir? Bom, aqui está o convite para o evento. O evento ocorreu no dia 5 de dezembro e o secretário de Cultura, que havia justificado a sua ausência, esteve presente. Teca Sandrini fez menção à importância do trabalho e instituiu o dia 5 de dezembro como sendo o Dia da Cerâmica no MON, o que nos deu um grande prazer, e aí começamos os cuidados para a manutenção da intervenção e para outras ações que fizeram parte dessas ações paralelas em decorrência do Salão de Cerâmica. Podemos ir? Tá. Então,
vamos ver um pouquinho desta montagem para vocês entenderem como é que foi o processo. Então, aqui está o MON. O Museu Oscar Niemeyer foi concebido pelo próprio arquiteto que dá nome ao museu, e antes dele ter acoplado essa parte do olho, que nós chamamos, que é a parte que vocês estão vendo à frente, ele foi um espaço de secretarias de Estado, né? E ele recebeu essa parte que chamamos de olho, né? Com 4 andares para exposições. Na verdade, a área total do MON é de 35 mil metros quadrados de área construída. E ele tem 17 mil metros quadrados de área para as exposições. Ele abriga um acervo não só de artes visuais, mas também de design e de arquitetura. Tem um acervo de 7 mil obras. O que mais que eu posso lhes dizer? Ele, como estrutura, ele foi idealizado em 1967 e ele passa a ser o MON em 2002. Ele tem 12 salas expositivas, acontecem mais de 20 exposições anuais. Essas exposições ficam em cartaz geralmente de 3 a 6 meses, e o MON é visitado por 360 mil pessoas, tá? Ele tem setor educativo, acervo, conservação, área de documentação e referência, ele tem gestão museológica, área de comunicação, design, departamento jurídico, ele propõe eventos, tem loja, cafeteria, um estacionamento gigante, biblioteca, e no acervo tem Di Cavalcanti, tem Brenante, tem Andy Warhol, tem Tarsila, Portinari. É um espaço muito, muito importante. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que trabalham, que cuidam de todos esses setores é imenso. Eu não posso lhes dizer hoje, devido à pandemia, o número exato. E o olho, ele tem 4 pavimentos, tem 30 metros de altura e tem um salão, que é essa parte negra aí que vocês veem, que se assemelha ao olho, né? Que tem uma área total de 1.500 metros quadrados, tá? Então, nós fomos aceitos neste espaço. Ora, viva, vamos lá, vamos à frente. Aqui, nós temos um trabalho que foi realizado pela Camila Bonot. Ela, incansavelmente, pegou fotografias das imagens mandadas pelos artistas, dos 81 artistas participantes, e ela transformou essa imagem fotográfica tridimensional, né, a imagem que estava na fotografia, em uma imagem plana, um desenho. Esse desenho de cada uma das flores fez parte de um totem fora da instalação, numa área em que as pessoas observavam a instalação, e ali, então, ficou o nome e a referência formal da peça desenvolvida por cada um dos artistas. Esse trabalho foi muito importante, porque ele traz, mesmo que à distância, a questão autoral. Podemos ir. Aqui está a planta baixa, realizada pela Dani Costa, que é a nossa arquiteta do grupo, e o que nós procuramos argumentar em relação à ocupação junto ao projeto apresentado ao MON. Podemos ir?
Bom, aqui, só para vocês terem ideia, né, de como as pessoas chegavam. Esse até foi um trabalho tranquilo para se retirar e também para se embalar. E na hora nós tínhamos que cuidar do lixo para não acumular. Fizemos um QG no jardim, usando guarda-sóis, né, para melhor receber aqueles que estavam trazendo o seu trabalho. Aqui nós temos o Márcio Medeiros e a Lúcia Misael, numa parte do guarda-sol, né? O calor era, assim, insuportável para as temperaturas curitibanas. Sol a pino, e nós tínhamos poucos dias para fazer isso. Aqui já a colocação pelos pedreiros, né? Então, eles usavam uma ponteira dessas usadas, dessas empregadas, desculpem, empregadas da construção civil, faziam a marcação e, posteriormente, acomodavam a peça. Aí tivemos que pensar que dezembro e os meses subsequentes seriam meses de chuva e vento. Então, houve intencionalmente um espaçamento entre as flores, porque as hastes metálicas oscilavam, e oscilando, elas poderiam bater em outras e quebrar as peças. Podemos ir? Então, aqui vocês já começam a ver o panorama, e nós precisamos, nessa fase e em todo o tempo que a intervenção ficou no espaço, nós precisamos cuidar muito, muito, muito do acesso, porque o MON, como tem assim, uma arquitetura grandiosa, ele chama para fotografias. E tivemos muitos noivos e noivas fazendo fotos por aí, muitos turistas, inclusive um acidente em que uma pessoa escorregou, porque o jardim é baixo, essa região é baixa, tem uma parte mais elevada, a parte de acesso à rua, e escorregou e carregou com ela algumas flores. Também tivemos pessoas mal intencionadas que tentaram levar algumas flores ou quebrar algumas flores. Infelizmente, essas coisas acontecem. E aí vocês têm uma ideia mais panorâmica, né? Do MON, do olho e já da intervenção. Só uma vista de baixo, algumas pessoas assinaram as suas peças, e esta acomodação da haste, a peça, teve diferentes soluções. Algumas pessoas atarracharam, algumas pessoas fizeram esse tipo de suporte para ter uma área maior de contato com a cola, algumas pessoas fizeram furo e depois acomodaram a peça. Um outro recorte, podemos ir. Muita dificuldade também encontramos em relação à manutenção do jardim, porque a pessoa responsável, na época, me procurou e disse: professora, uma vez por mês, tem que retirar tudo. Como assim? Disse a ele. Como retirar tudo? É porque a gente precisa cortar a grama. Disse: olha, a senhora vai me perdoar, mas eu acho que a gente vai ter que cortar a grama ao redor da intervenção, porque não há como fazer isso, visto que demoramos vários dias para a montagem, né? E vamos ter que assumir essa grama longa. Mas a pessoa não se vergou a nossa argumentação. Então, nós tivemos que justificar junto à
ao gerenciamento maior, no caso, até Cassandrina e tal, para que não acontecesse dessa maneira. Podemos ir? Bom, aqui é uma tomada à noite, né? A situação do jardim é triangular, como vocês viram na planta baixa, pelo menos nesse espaço. Podemos ir. Nós tivemos como resultados positivos, né, muitas matérias em jornais, em revistas, divulgação nas redes sociais, matérias também na TV, no rádio, e 2 revistas nos deram bastante força, uma é a Esteca e a outra é a Mãos na Massa, do Pascoal, que quem trabalha com cerâmica já conhece, né? Adiante. Aqui o grupo, difícil gerenciar 81 identidades, difícil de gerenciar até essa fotografia, porque muitas pessoas ainda estavam a caminho e ficaram fora dessa representação. Essa é a última, Rosilda? Sim. Sim. Bom, então, ainda em relação às questões positivas, né, em relação a essa intervenção, nós tivemos a retomada do fazer local, em relação à cerâmica, por muitos artistas que tinham desistido dessa linguagem. Nós tivemos um convite de uma galeria em Nova York para participar, e muitos dos artistas participaram de uma exposição, e muitos dos artistas remeteram seus trabalhos para serem apresentados nessa galeria, e também tivemos outras ações, no caso, uma feira de cerâmica contemporânea. Aí nós fizemos uma seleção e somente 25 dos artistas participantes fizeram parte desse evento, e nesse evento nós comercializamos as peças. Nós também, junto ao 4º Salão Nacional de Cerâmica, nós fizemos uma exposição no Museu Alfredo Anderson, dos premiados nos salões de cerâmica, com o acervo do museu, né? E nós fizemos ainda a venda das flores. Na verdade, eu confesso a vocês que não tenho muita medida nos meus sonhos, e eu havia proposto outras ações junto a esse evento maior do salão. Inclusive, eu havia pensado em fecharmos algumas ruas da cidade, ruas de grande circulação, para fazermos as vitrines dessas ruas todas em cerâmica. Por exemplo, um artista que trabalha com sapatos poderia fazer a vitrine de uma loja específica de sapatos. Um artista que trabalha com roupas poderia fazer a vitrine de uma loja específica de roupas. Um artista que trabalha com alimentos, com réplicas de alimentos, poderia fazer, talvez, a vitrine de um restaurante. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido. Também imaginei fazer um circuito da cerâmica durante alguns dias, entre todos esses eventos, em que poderíamos visitar ateliês de artistas. Precisávamos, então, de ônibus, uma série de coisas, e também fui voto vencido. Mas essas ideias ficaram, talvez, para algum evento à frente. Com relação ainda à estruturação de tudo isso, eu devo dizer a vocês que nesse ínterim, 1 ano se passou para a gente organizar tudo, né? Salão, feira, intervenção com flores, a exposição no Anderson e a venda das flores, tudo isso. Então, nós fizemos 44 reuniões. Eu remeti
eu e o grupo da divulgação, desculpem, remetemos 8.000 e-mails, fizemos também, eu fiz uma loucura, porque quando o projeto foi aceito pelo MON, me foi dado 2 contratos para assinar, como gestora do evento, dessa proposta coletiva, né, das flores. E esses contratos, assinados com o jurídico do MON, cada um deles no valor de R$ 573 mil. Se eu juntasse, na época, todos os meus bens, que eram poucos, mais os do meu marido, eu não conseguiria pagar esses 2 contratos, tá? E quase perdi o marido nessa oportunidade, porque ele ficou atônito e dizia, eu não acredito que você fez isso. Depois de ter trabalhado tanto, né, porque uma ideia, a reunião de pessoas, daí um projeto, da estruturação de tudo isso, aí o aceite por parte do MON, que tem uma importância enorme. Como é que eu ia dizer que não? Eu tinha que assinar. E esses contratos diziam respeito a quê? A avarias, a devolver o espaço físico da mesma maneira que encontramos. Quem que iria assinar isso no grupo? Acho bem difícil. Então, eu fiz mais essa loucura, né? O grupo gestor, devo dizer também, ele foi se alterando nesse ínterim, neste ano. Cada pessoa tem uma forma de ser, algumas eram mais propositivas, a gente precisava de uma ação mais efetiva, então, algumas pessoas saíram, outras entraram, e assim foi acontecendo. Acho que agora vocês podem perguntar, que tal? Ótimo, Marília. Talvez você, Rosilda, possa começar a perguntar enquanto o pessoal se anima aí. Certo. Eu vou, como falei no início, vocês deveriam, se surgissem perguntas durante a apresentação, fossem escrevendo no chat. Então, eu vou propor o seguinte: eu tenho algumas questões para colocar, depois cada um lê a sua questão que está escrita e outras que surjam, questões, então serão postas. Marília, eu queria, só para deixar registrado, que você falou no início da sua apresentação, que o 18º Simpósio Paranaense de Cerâmica, que ocorreu aí no MUN, no Museu Oscar Niemeyer, em 2012, está disponível na internet para quem quiser ter acesso às palestras, certo? Está tudo gravado. Eu queria também te dizer, embora exista uma botânica dinâmica de cores, como canta Zélia Duncan na música Flores, vocês deram preferência à produção de flores na cor branca. Por quê? Porque achamos que teria maior visibilidade aquele espaço. Também pensamos numa questão mais clean, visto a diversidade formal, né? E também em relação à cor da própria estrutura arquitetônica. E também era o final de ano, né? Estávamos... Estávamos, mas a gente não pensou nisso, mas acho que calha, né? Com certeza calha. Uhum. Outra questão... Sim. Fica. Não, pode dizer. As flores e as coleções são temas presentes na sua obra. Essa plantação de flores não deixa de ser uma coleção coletiva. Sim,
Com certeza, o projeto é coletivo, porque eu convidei, né? A partir do convite a determinados ceramistas, isso foi sendo aberto. Esses ceramistas perguntavam: é possível chamarmos também fulana? É possível chamarmos também cicrano? Devo salientar que, como desenvolvia na época um projeto na cidade de Paranaguá, que é a primeira cidade do Paraná, né, a ser povoada, por assim dizer, o grupo de ceramistas que eu atendia lá também fez uma pequena intervenção no espaço em que trabalhávamos naquele momento. E também um grupo de Guarapuava participou da intervenção que organizaram lá em Guarapuava. Então, esses foram desdobramentos interessantes, né? Mas o projeto teve a minha coordenação, eu sou a mentora da ideia, mas o projeto não aconteceria se não tivesse a participação dos artistas. E acho que foi muito importante termos artistas renomados, não ceramistas, que também fizeram parte de todo o processo. Marília, tem duas afirmações que eu gosto muito, que você, em outras ocasiões, já está registrado, e que, diante da sua apresentação, né, de todo o trabalho que a gente vê que é necessário para uma produção tanto de cerâmica quanto desse porte, você disse, além de ciência, arte e tecnologia, a cerâmica é muito, muito trabalho. E uma outra coisa é que a modelagem trabalha enquanto você dorme. Dorme. Com certeza. Eu tenho lidado também com outras linguagens, mas efetivamente a cerâmica é uma modalidade de arte extremamente prazerosa e trabalhosa. E a Rosilda bem afirmou, você pode ter surpresas enquanto dorme, porque ela continua trabalhando, né? E as perdas, elas fazem parte do processo. Muitos artistas tiram proveito disso. Inclusive, no 5º Salão Nacional de Cerâmica, a Marta Berger, que participou conosco também dessa intervenção, ela apresenta um trabalho só com cacos. Ela fecha uma das portas do museu totalmente usando cacos, né? E com certeza é arte, que ela foi considerada por muito tempo arte menor, e com certeza ela é tecnologia, porque quanto mais você sabe, você pode fazer cerâmica sem grande tecnologia, mas quanto mais você tiver domínio técnico e quanto mais você souber sobre tecnologia, melhor você será enquanto artista e melhor você será como produtor, eu creio, sabe? Eu acho que a técnica passa por uma segunda instância. Eu acho que primeiro o campo das ideias, o conceito, né? Mas eu acho muito, muito importante. Ter um ceramista que não sabe lidar com um forno, ter um ceramista que não sabe o que é média, alta temperatura. Eu até sou um pouco extremada nisso, eu gosto de fazer os próprios vidrados, e para tanto eu uso cinza, mas isso é extremamente trabalhoso, a gente já tem trabalho que chega, né? Eu sou uma mulher de 65 anos, que me dedico a muitas coisas, e creio que de agora em diante eu tenho que me precaver em relação a esses excessos. Olha, a minha última questão, e depois a gente lê as outras perguntas. Cada ceramista produzia um mínimo de quantidade de flores, ou isso foi estipulado
uma quantidade X? Nós estipulamos 100 flores por artistas, tá? Então, isso daria, com 81 artistas, mais de 8.000 flores. Muitas pessoas não conseguiram atingir esta meta e apresentaram 30, 50, 70. Isso variou muito. Então, no total, a gente chegou a 4.000 flores, mas que deu um impacto visual naquele espaço, né? E a gente aceitou. Estávamos mês a mês falando com eles, incentivando, passando notícias, alterando alguns encaminhamentos, reforçando. Cada pessoa assinou para conosco uma ficha, em que descobrimos, como já falei, outras atividades, né, que fizemos uso, inclusive, durante o processo, mas também eles assinaram um compromisso de que fariam parte de todo o processo, porque é muito difícil você assinar contratos, você firmar, né, que vai ocorrer aquilo e depois no processo termos perdas. Então, ficávamos o tempo todo em contato, o tempo todo motivando as pessoas para que não desistissem e que fizessem o máximo aí possível. Claro que houve muita perda também nas queimas de vidrado, né? Que a gente já sabe que isso acontece. Pode acontecer. Então, pessoal, vocês se pronunciem com as questões. Quem quiser, então, fazer mais questões aqui, perguntas a Marília. Oi, eu vou. Vai lá, Alguém Nayara. quer falar? Ah, tá. Então, que você, primeiramente, parabéns pela apresentação e pelos trabalhos excelentes, peguei várias referências. Eu queria saber da seleção dos artistas, que foram só através de convites ou teve algum edital, alguma coisa que selecionou também? Não, nós não tivemos seleção. A princípio, eu chamei as pessoas que eu conhecia, que tinham uma produção, e a partir desse primeiro contato, as pessoas foram lembrando de outras pessoas, inclusive alunos da universidade, e fomos ampliando este universo. Como eu falei a vocês anteriormente, foi uma proposta extremamente democrática, porque a gente tinha artistas renomados, artistas iniciantes, artistas que não tinham domínio cerâmico, e tínhamos alunos, né? E não houve seleção em nenhuma das propostas que fizemos posteriormente, porque houveram outras propostas, com cadeiras, com pássaros, e a última com borboletas. E só mais uma coisa, você falou também que esses artistas tiveram, em média, 100 flores para serem feitas. Essas flores, elas deveriam ser iguais ou eles poderiam fazer variados tipos de flores? Olha, algumas pessoas modelaram as flores na mão. Então, não há como deixá-las iguais. Algumas pessoas apresentaram 3 ou 4 versões, né? Algumas pessoas, ao modelar também na mão, tiveram tamanhos diferentes. Então, ficou a critério de cada pessoa isso. Tá? Uma coisa bem importante, vocês podem me perguntar sobre custos. Como foi isso? Marília, teve algum suporte? Nenhum. Tá? Nenhum suporte financeiro, ou seja, cada pessoa envolvida arcou financeiramente com a compra das hastes, que nós mandamos cortar num único local, e eu mesma fiz a compra de uma quantidade bem grande delas, e fiquei com isso no ateliê até encerrar as minhas atividades, porque a Rosilda a gente não conversou sobre isso, mas eu fechei o meu último ateliê e eu não moro mais no Brasil, eu moro em Portugal.
E daí, quando eu tive que fechar o ateliê, eu tive que me desfazer desse material acumulado aí. E daí eu me preocupei muitíssimo, porque cada pessoa investiu financeiramente na compra de argila, na compra do vidrado, no transporte, nos materiais para acomodar essas peças. Então, por isso, após a retirada da intervenção em fevereiro de 2013, a gente... 13? 14. Agora, 14, desculpem, de 2014, a gente fez a venda das flores. E isso foi uma coisa legal. A gente padronizou, inclusive, o preço das flores. Porque ficaria muito difícil, né? Cada pessoa colocar um preço. Estava prestando. O que eu tinha em questão meio que já foi respondido com a pergunta de Rayara e agora com essa explanação sobre custos, né? Porque é uma obra monumental, muita coisa, muita gente envolvida, Muita lidar gente. também com as particularidades de cada artista, né? E Sim. eu fiquei em dúvida, foram só mulheres, é isso? Ou eu entendi errado? Não, nós temos alguns representantes masculinos. É Nós que na temos sua o fala Elmo você Benito. falava das meninas, as meninas, aí eu fiquei confusa. Ai, não, desculpe, é que assim, o número maior de pessoas presentes eram mulheres, mas eu não vou poder dizer bem certinho agora para vocês quantos homens eram, mas a princípio, nesta intervenção, acho que tínhamos 3 homens, o Elmo Benito Damo, o Márcio Medeiros e o Celso Setoguchi, tá? Historicamente, a cerâmica é mais da mulher, né? Porque ela nasce como utilitário e o homem ia buscar a argila e a mulher modelava, dependendo da cultura, é claro. Há algumas coisas que fogem disso. Alguns dados que fogem. Mais alguma pergunta? Não? Assim, mas parabéns, Marília. Eu tenho certeza que você ou qualquer uma das pessoas que participou poderia falar assim, né? Mas que bom que a gente teve sua presença aqui. Eu não conhecia o trabalho, mas eu adoro essa coisa dos múltiplos, então foi muito bom, obrigada. Também é uma predileção assim, no meu trabalho, sabe? Eu gosto da repetição. Gosto muito. E hoje a gente não vai mostrar a vocês as intervenções posteriores, né? Mas a gente teve uma de cadeiras que foi extremamente complexa, a execução disso. Como eu falei posteriormente, a gente teve uma outra de aves e uma de borboletas. A de aves foi utilizado o espelho da água, e foi incrustado um pé pesadíssimo de concreto para aquilo não tombar, porque não havia como prender isso no fundo do espelho de água. E a última, que foi com as borboletas. Gostaria também de destacar que a última ação que ocorreu em relação à cerâmica foi em 2016, conseguimos fazer o 5º Salão Nacional de Cerâmica e aconteceu de 23 de junho a 21 de agosto. Foi a última ação desenvolvida no Museu de Arte Contemporânea em Curitiba, antes da reforma que fizeram, e nós trouxemos uma coisa bem diferente, que eu achei maravilhoso, que foi a inserção somente de 20 artistas, a escolha de 20 artistas para esse salão, que sempre teve assim, uma quantidade inúmera de representantes. Por que isso?
porque dessa vez nós não tivemos 3 prêmios, nós tivemos um prêmio dividido entre todos os participantes. Então, isso possibilitou que pessoas de outros estados ficassem tranquilas para o envio de suas obras, para sua presença no evento. E eu acho que a gente perdeu assim, o panorama da diversidade, mas a gente ganhou em qualidade e trouxemos apoio, suporte a esses artistas. Gostaria também de destacar que nesses 2 eventos, tanto no 4º Salão Nacional de Cerâmica como no 5º Salão, a gente trouxe fortemente a imagem do Alfredo Anderson como um cidadão muito além do pintor, um cidadão influente para a sua época, influente até hoje, um cidadão que acreditava em arte e cultura, independente da modalidade de arte a ser trabalhada. Então, a gente fez uma linha histórica da chegada do Anderson e como ele saiu da cidade de Paranaguá, veio a Curitiba, se instalou, a questão do ateliê, a questão da escola, da sobrevivência, uma série de situações que perpassam a vida desse grande homem, desse generoso homem, né? Olha, meu marido deu uma cutucada aqui para relembrar que na primeira viagem que Alfredo Anderson fez ao Brasil, o navio em que ele estava teve uma avaria e ele ficou muito tempo em Cabedelo. Olha, aí pertinho de João Pessoa. E existem obras de Alfredo Anderson na Paraíba. Marília, né, e Rosilda, como conheço o trabalho e sou produto do meio de vocês. Rosilda foi quem me iniciou na cerâmica, toda a minha paixão, e depois eu dou aprofundamento, depois, quando Rosilda saiu para o mestrado, conheci Marília, né, que generosamente me convidou, passei 1 ano no ateliê dela, né, com toda essa generosidade dela me ensinando, e eu me encantei cada vez mais, e hoje eu, né, sou ceramista pequena, iniciante ainda, mas tudo que Marília faz é com muita dedicação, eu muito responsável, eu participei também com ela do mural lá no Sesc Centenário, que também Rosilda foi fotografando, né, fazendo os vídeos. Essa minha caminhada iniciou pelas essas 2 grandes mestras da cerâmica. O que eu falo nas minhas formações para os professores, hoje eu sou coordenadora do Centro de Artes, da parte pedagógica de Cabedelo, Marília. E eu falo sempre aos professores nas formações, né, como é importante um professor, né, que dá essa atenção, que mostra esse encantamento pela arte, que nos encaminha e nos faz acreditar que somos capazes. Eu sempre falo dessa importância, que eu tive grandes mestres na universidade, estou aí perante 2, estou aqui hoje perante 2, né, que foram minhas grandes incentivadoras na cerâmica, e é isso, cada vez mais eu me encanto, lindo, Marília, o trabalho, uma sensibilidade muito, né, peculiar. Você também até pensou em fazer das cadeiras minúsculas aqui. Lembra que você até me falou? Eu até cheguei a falar com Mafalda, com algumas amigas, mas a ideia não foi para frente. Mas eu lhe agradeço a oportunidade, Rosilda, a Marília, né, que lembrou da gente, avisou lá no grupo, e eu já acionei, outras não puderam, mas está aí Vera, está aí Mafalda, está algumas professoras minhas também, de Santa Rita, que chamei, algumas não puderam participar, porque hoje estão dando as atividades remotas nos 2 municípios. Mas eu agradeço muito, viu, as 2 em particular, por essa iniciativa, por pessoalmente, sou muito grata, só tenho a palavra do momento é gratidão, às 2.
Pessoal, eu queria dizer, já que Rosilda falou do conceito de cerâmica, né, que Rodrigo Nunes, um ceramista famoso, ele nos diz que fazer cerâmica não se restringe à produção de objetos. Fazer cerâmica é pensar sobre o processo, é vivê-lo intensamente, aprender com ele, observá-lo e descobri-lo. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar hoje, de dizer para vocês que, após 40 anos de magistério, habita em mim uma pessoa nervosa e que eu escrevo melhor que falo. E como nos últimos 6 meses eu só tenho falado com 2 pessoas, talvez isso tenha dificultado mais a minha fala hoje. Peço desculpas aí por gaguejar, né? E gostaria de dizer ainda a vocês que eu descobri do que são feitos os sonhos, os desejos e as ideias. São feitas de muito trabalho. Marília, que coisa boa tê-la conosco, um privilégio. Eu agradeço muitíssimo você ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente, a oportunidade de conversarmos sobre o seu trabalho, sobre essa proposta dessa intervenção maravilhosa, em detalhes, né? Porque você estava coordenando tudo, e que esse registro está aqui gravado, qualquer um vai poder ter acesso posteriormente, e imensamente lhe agradecer, tá? A todos também que estiveram aqui presentes, muito obrigada, e assim a gente se despede. Rosilda, queria falar mais uma coisinha. A pessoa que estava atrás de mim, pessoal, para quem não conhece, é o meu marido. Foi ele que trouxe a luz aí, sabe? Agora vocês têm uma lâmpada acesa. Ele é paraibano e ele é um incentivador e ele sempre fala umas coisas bem bonitas para mim. Uma das coisas bonitas que ele me diz, apesar de eu ter muitos alunos aqui do Paraná que me seguem, que estão comigo, que têm gratidão. Eu acho que talvez esse grupo especial da Paraíba, esses queridos alunos que eu reencontro, seja virtualmente, seja presencialmente, a cada vez que eu vou a João Pessoa, são, assim, extremamente especiais e eles estão num lugar muito molinho dentro do meu coração. Obrigada a todos. Obrigada a você. Um grande abraço para você e para Paulo. Muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. E obrigada, viu, pelo trabalho maravilhoso.